A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos e amados irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis, vós outros, no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida às suas mãos. A mão do Senhor está estendida, irmão, para ter misericórdia, se houver arrependimento. Mas o coração impenitente do homem faz com que o julgamento de Deus chegue até o ponto onde ele precisa castigar. Muitas vezes o Senhor está dando um tempo para que a pessoa se arrependa, para que ele possa perdoar. Deus tem prazer na misericórdia. Mas pelo fato do coração impenitente ir acumulando a ira, o pecado e a injustiças sociais são muito graves diante de Deus, porque aflige os mais necessitados. As injustiças sociais não estão ocultas diante dos olhos de Deus, porque afligem os pobres, os órfãos, as viúvas, pessoas que estão realmente necessitadas desse direito. Quando os corruptos sobem ao poder, o povo geme, mas quando um justo governa, a nação glorifica a Deus. Temos hoje um governo misto entre muitos políticos que são de Deus e muitos que não são. E neste meio precisamos estar orando por toda a autoridade. 1 Timóteo capítulo 2 fala da importância de, em primeiro lugar, orar por todas as autoridades, para que tenhamos uma vida quieta, tranquila, possamos pregar o Evangelho e possamos ver justiça social. Amados, sabemos que este é um mundo caído, mas nós devemos ser a voz do órfão, da viúva, do necessitado, sim, diante dos políticos, sim, porque os recursos financeiros têm chegado e muitas vezes não têm voltado para quem precisa: saúde, educação, saneamento básico, segurança pública, alimentação. Então, nós precisamos entender que a assistência social, nesse tempo de pandemia, é prioridade das prioridades. Comida na mesa, a pessoa tendo realmente uma assistência que venha a suprir neste tempo. Olha, eu creio que isso é muito atual. O que nós vemos aqui no capítulo 10 era a falta de amor daqueles que estavam governando, que decretavam leis injustas, e torciam a lei para deixar o pobre ainda mais pobre, Olha, meus amados, sempre é assim: uma geração passa, outra vem, e muitas vezes no poder estão os tiranos, Como aquela passagem lá que as plantas não queriam governar, A macieira não queria governar, então o espinheiro falou: deixa que eu governo. Muitas vezes nós temos colocado pessoas nos estados, vereadores e senadores que realmente não se importam nem um pouco com o pobre. E isto é uma coisa muito triste, porque realmente isso devia ser prioridade das prioridades. A gente que tem uma vida, que trabalha, a gente que tem a condição financeira, irmãos, não importa muito o governo, sabe? Agora, os mais pobres precisam de assistência social. Vamos orar pelo nosso querido presidente, pelos senadores, vereadores, governadores, prefeitos, não só do Brasil, mas de todas as nações, o Supremo Tribunal. Vamos orar pelas polícias, para que haja um despertamento, um avivamento de compaixão pelos pobres, pelos mais necessitados e carentes, muitas vezes ali no Nordeste, muitas vezes em lugares onde há seca ou inundação. Eu creio que a prioridade das prioridades é o órfão, a viúva, necessitado. E coloco nessa lista a obra missionária, porque é importante que, além do pão na mesa, tenhamos o pão do Evangelho. Então eu creio que a pregação do Evangelho é mais importante que o pão na mesa. Sabe por quê, amados? Porque o pão na mesa te mantém vivo aqui, e o Evangelho te leva para o céu. Então, a pregação do Evangelho não pode parar. A pregação do Evangelho precisa alcançar todas as nações, até o último da terra. E para isso eu creio num avivamento financeiro
transferência de riquezas para a igreja do Senhor, para que esteja em mãos de pessoas generosas que possam realmente investir. Olha, irmão, porque o dinheiro na mão do justo, ele só pensa coisa boa, mas na mão do ímpio ele gasta com coisas supérfluas, ele desperdiça fortunas com coisas que são vaidade. Por isso, veio realmente a calhar esse texto aqui maravilhoso, onde mostra Deus realmente chamando de pecado grave, assolar, desolar uma nação sem se importar com aqueles que estão gemendo de fome. Oremos hoje por todos aqueles que estão passando fome. Oremos hoje por todos aqueles que estão agora endividados, desempregados. Meus irmãos, oremos agora por toda a aflição financeira, porque Deus não criou o homem para a escassez, mas para a sobra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E quando o homem se volta para o Senhor, Deus tem prazer na sua prosperidade, Salmo 35, 27, e Ele não deixará o homem passar necessidade, mas sim ter sobra para ajudar. Amém? Vamos continuar esse estudo maravilhoso aqui no versículo 5. O texto começa assim: predição da ruína da Síria, que é a soberba da carne, né? É um símbolo, o império assírio, né? A arrogância soberba. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra um povo do meu furor, e lhe darei ordem para que lhe roube a presa, lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus os príncipes, todos os reis? Não é Calmo, nem Carquemes, não é Amade ou Arpade, e Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria, aos seus ídolos, não farei igualmente a Jerusalém, aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria, a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a minha força, com a minha mão, eu fiz isto, com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os tesouros. Como valentes abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho. E como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, abrisse a boca ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serva contra o que puxa por ela? A serra, perdão, contra o que puxa por ela. Como se o bordão movesse os que se levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Amados, Deus está dizendo o seguinte aqui: olha, Síria, eu permiti que você dê uma lição nessas nações idólatras, dê uma lição nessas nações que não me temem. Eu permiti, embora você não saiba, você pensa que é você, eu permiti que o Império Assírio escravizasse e tratasse com esses povos para levá-los ao arrependimento. Os assírios consideravam os ídolos, os deuses todos iguais. E eles achavam que os deuses deles eram superiores até o Deus de Israel. Então ele pensou: Israel é como qualquer nação, os deuses deles não valem nada. Os deuses deles são inferiores aos deuses aqui da Síria. Por isso que nós ganhamos a batalha. Por isso que eu prevaleço. Ele diz: olha, embora eu estou permitindo que você trate com isto, com esse povo, por outro lado, eu vou mostrar que o Deus de Israel não é isso que você está pensando, não. Eu também vou dar um jeito em você, Assíria. Você pensa que você está no comando da situação? Eu estou permitindo por um tempo, mas eu vou tratar com você também por causa da tua soberba. Então, muitas vezes, amados, Deus permite um tratamento na vida de uma pessoa
Mas aquele que muitas vezes está sendo instrumento de correção, ele é soberbo e ele também vai sofrer. A Bíblia diz que quando o teu inimigo cair, né? A gente não tem inimigo, mas as pessoas se fazem inimigo. A Bíblia diz: não fique feliz, para que Deus não desvie-se dele e venha tratar com você. A Bíblia diz que quando você for corrigir alguém, corrija com amor, para que quando você, sabe, se você for impiedoso, sem misericórdia, quando você também falhar, o juízo será sem misericórdia. Então, muitas vezes a pessoa ela é muito cruel, impenitente, dura, incisiva, né? Contundente com a fraqueza do outro, sabendo que todos nós precisamos da misericórdia de Deus, né? Então devemos falar a verdade com amor, porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Então quantas vezes nós estamos sendo instrumentos de Deus para corrigir outros, mas que o façamos com humildade, porque nós também precisamos de correção, todos nós somos necessitados da misericórdia e da graça de Deus. Então a Bíblia diz que você que olha o cisco no olho do irmão, você não está vendo a viga, a trave nos teus olhos? Quantas vezes você está tentando corrigir os outros com o coração irado? Quantas vezes está tentando ajudar os outros, mas você não está sendo humilde? Então, quer dizer, a doçura no ensino, sabe, aumenta a eficácia. Nós precisamos, você, todos nós, crescermos nisto. Sempre dá para melhorar, né? Então, esse espírito arrogante da Síria, ele foi confirmado por descobertas arqueológicas, né? Por tabuinhas de argila, contendo registro dessas conquistas. Mas também é um império que passou. Então você veja que o homem poderá pela sua força se colocar em posição grande. O homem por talento ele poderá subir no púlpito, mas só o caráter o manterá no púlpito. Porque, meus queridos, a hora que ele é tentado é o caráter, é a renúncia, é o temor do Senhor. Porque senão, queridos, um dia a casa cai, não é? Então, as ações duras de Deus contra o seu povo desobediente não era totalmente desobediente, porque havia um remanescente, né? Havia um remanescente fiel, sempre haverá, né? E Deus preserva um remanescente a fim de manter vivo a nação que iria chegar em Cristo. Então, quer dizer, Deus estava trabalhando desde Abraão e foi assim, e muito antes ali nós podemos ver, né? Você pode ver o filho ali, Caim matou Abel, mas depois nasceu Sete, né? E que vem aí a genealogia de Noé, e vai chegando, meus irmãos. Então, muitas vezes, sobravam tão poucos como Josué e Caleb, parecia tudo perdido, como uma família só de Noé, mas Deus sempre tem um remanescente. Como ele disse para Elias, ainda tem os 7.000, né? Que não dobraram o seu joelho diante de Baal. É lindo ver, amados, como Deus, ele consegue conquistar alguns, sabe, no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus tem os seus, sabe, Deus sabe aqueles que confiam nele, né, e no meio de tudo isso, havia tanta destruição pela impenitência, tanto aquele que estava sendo canal de destruição, por permissão de Deus, com muita tristeza, né, tanto o canal da destruição, que era a Síria, como o povo que estava sendo destruído, todos eles eram soberbos e todos eles estavam sendo castigados. E depois que a Síria fizesse isso, ela também seria punida, né? Então não havia nada, o melhor deles é como um espinho. Aqui nós continuamos a leitura, né? Você está lendo junto comigo, né? E então nós podemos continuar aqui a leitura maravilhosa. Olha, vamos pegar ali o versículo 17, né? Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labaredas que abrase e consuma os seus pinheiros. Olha só. E as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. E será que, quando desmaia o porta-bandeira, e o resto das árvores da sua floresta, será tão pouco que o menino poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais estribarão sobre os que o feriu, antes estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de sua justiça, não é?
transbordando de justiça, porque determinada já é a destruição. O Senhor Jeová dos Exércitos executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos: não temas, povo meu, que habita em Sião, a Síria. Não tema a Síria. Quando te ferir com a vara contra ti, levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Lembrando, né, o Império Egípcio, que também oprimiu Israel, agora era a Síria. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, a minha ira para os consumir. Então Deus está dizendo: olha, eu estou permitindo a Síria a destruir a nação por causa do pecado e impenitência. Estou permitindo isto. Olha, até as árvores estão sofrendo. Vai haver um desmatamento, vai haver uma destruição, casas, tudo. A nação arruinada, mas vai escapar um remanescente. Então esse remanescente confia em mim. Não tema a Síria e também não se glorie na Síria. Não acha que eles são um império poderoso, que eles estão com essa bola toda. Não pense assim, sabe? Não fique achando que a Síria é tudo isso, porque eu também vou tratar com ela. Eu sou acima da Síria. Sabe esse flagelo, esse sofrimento, tudo que está acontecendo aí? Eu faço distinção entre quem teme a mim, quem confia em mim. Eu sei que vai escapar. Assim como nós estudamos lá nas quartas-feiras na igreja, que Deus manda marcar na testa, né? Lá em Ezequiel 9,4, aqueles que gemem, que estão humilde, temente ao Senhor, e Deus faz separação entre os que confiam e não confiam. Deus faz separação entre aquele que é dele e não destruirá o justo junto com o ímpio. Então veja como Deus sabe tratar com uma nação, mas ao mesmo tempo ele sabe como livrar aqueles que estão buscando ele de todo o coração. É lindo o jeito de Deus tratar, porque Deus não é injusto em nenhum momento e ele se volta, né? Ele não olha uma grande multidão, ele olha cada coração. Ele sabe exatamente quem é dele e quem não é. Então ele está dizendo, né, no versículo 25, né, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, porque o Senhor dos Exércitos estará contra ele um flagelo. Né? Então agora o atormentador vai ser atormentado. Olha só, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. Então, assim como os egípcios oprimiram Israel, né? Mas Moisés levantou a sua vara e as pragas vieram na hora certa contra o Egito, aqui também a Síria. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então aqui está falando, queridos, exatamente do remanescente escapando por um livramento do Senhor. Assim como Deus libertou o Israel do Egito, Deus também libertaria os fiéis, os tementes, da Síria. A unção, meus amados, é só a unção que, sabe, liberta. É só a unção, né, que liberta o coração, a decisão, o querer, o destino de uma nação. É só a unção, meus irmãos, queridos, preciosos irmãos. É só a unção que, olha, decide reinos. Você está vendo? Deus está falando aqui do Império Assírio e de Israel de uma maneira muito pessoal, com aqueles que estão temendo a ele, fazendo promessas a essas pessoas. Enquanto a nação estava sendo devastada, Deus está falando com aqueles que estão se arrependendo. Mas eu estou vendo você, eu pouparei você. Como ele fez no livro de Jeremias, que ele fez livrar aqueles que temiam o Senhor, como Jeremias, como Ebed-Meleque, que ajudou Jeremias. Deus faz distinção. Enquanto as pragas caíam no Egito, aqueles que moravam, né, separado ali na terra de Gozém, os sinceros, nenhum cão movia sua língua. Quer dizer, Deus, ele sabe exatamente. 1000, infelizmente, poderão cair ao teu lado, 10.000, mas tu não serás atingido, porque Deus conhece o coração daquele que confia nele e jamais vai destruir o justo com o injusto, né? Deus certamente dará o livramento àquele que confia nele. Já vem chegando a Ayate, já vem chegando, já vai passando por Migron, e Micmas lança a sua bagagem, já vai passando, já se aloja em Geba, em Ramá, treme, Gibeá de Saul vai fugindo, clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu pobre Ananote.
Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo tempo, neste mesmo dia, parará Enob e assinará com sua mão ao monte da filha de Sião, ao outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor, Jeová dos exércitos, desbastará os ramos com violência. E os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Aqui o que Deus está dizendo, meus amados: soberbo não escapa. Olha, meus irmãos, o forte não escapa. Aqui o que nós vemos sem dúvida, né? Isaías anunciando uma mensagem de esperança somente, que será confirmada, né? Que está centralizada o reino de Davi, né? Designado por Deus. Então, de novo, as cidades estão sendo advertidas sobre uma destruição iminente, como no caso do arrebatamento da igreja, a destruição das nações, todas as nações que vêm contra Israel, né? E dizendo do livramento do remanescente. Irmãos, essa palavra é profundamente consoladora para aqueles que temem o Senhor, que estão buscando o Senhor, né? O livramento messiânico, né? Agora, para a nação em geral, você está vendo, é isso aí. O diabo enganou na soberba, colocou na frequência do engano, aonde o ímpio está sendo ferido, né? Aonde o ímpio está sendo destruído e nem sabe que está sendo lançado no inferno. Não ouviram os profetas, os sacerdotes, não temeram ao Senhor, e agora a Síria está vindo, assim como nós sabemos que neste mundo que nós estamos, o anticristo está vindo. Mas aqueles que temem ao Senhor serão levados para a boda do Cordeiro. Por isso eu quero, irmãos, que você faça um concerto com o Senhor, que você tema o Senhor e escape, porque o mundo está julgado, o mundo jaz o maligno. Mas aqueles que temem o Senhor, Deus tem preparado um outro mundo, Deus tem preparado um outro lugar, onde não há lágrimas, com ruas de ouro, onde haverá paz, o paraíso, para estarmos com o Senhor. Quero incentivar a você que está aqui, neste estudo maravilhoso, dizer: Deus, me ajude a aprender com esse texto e com esse estudo. Eu quero ser acessível ao Senhor, abençoável, humilde, temente. Eu quero escapar, eu quero ter sabedoria e inteligência para escapar em Cristo no Espírito, pela unção, a unção que Ele esperasse todo jugo. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estudar a Bíblia com você. E eu creio que a unção de Deus está trabalhando no coração dos sinceros. E você termina esse estudo cheio do Espírito Santo, curado, abençoado, cheio de dons e graça. Porque a palavra de Deus, ela fortalece o sincero, ela cura, ela liberta, ela prospera. A palavra de Deus certamente fortaleceu o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.